Oi, pessoal, aula de ciências, página 97, a segunda avaliação, materiais e o som. Materiais e som, materiais e som. Tudo que a gente bate, né, que a gente pode bater, faz um som diferente. Tentem aí, não é? Porque depende do material que nós temos, é um som que ele é produzido. Como a gente sabe que isso é um som? Porque nós cheiramos? Não, né? Porque nós vemos. Não, a gente não vê o som, nós escutamos o som. Tá? Então vamos ver como que isso funciona, o que os materiais têm a ver com esses sons. E nós ficamos o dia inteiro ouvindo. Nós ouvimos um motor de carro, nós ouvimos um caminhão, nós ouvimos o motor da geladeira, o barulho do ventilador, o barulho do ar-condicionado, o barulho das crianças conversando, o barulho das músicas de celular. O dia inteiro nós ouvimos sons. Eu acho que é muito difícil que a gente fique um dia sem ouvir alguma coisa, né? Um som que seja. Então a gente fecha o olho e tem que identificar o que a gente escuta. Aqui em casa eu escuto a geladeira, eu escuto o ventilador, eu escuto as crianças mexendo no papel, escuto a minha voz, e você escuta os passarinhos. E vocês estão escutando o quê? Quando vocês fecham os olhos agora, o que vocês escutam? Ah? Como que as coisas produzem o som? E por que o som é diferente entre um e outro? Então vamos ver aqui. Os diferentes sons do ambiente. Vivemos rodeados de sons emitidos por diferentes fontes. Às vezes, provocamos os sons que escutamos, quando a gente bate, fala, né? Outras vezes, os sons chegam até nós independente da nossa vontade. Sentimos prazer diante de alguns sons e outros nos deixam meio preocupados e até com medo. Existem sons que são produzidos pela natureza e outros pelos objetos que o ser humano produz, não é? O som consiste em uma onda que se propaga no meio, como o ar, né? A gente escuta pelo ar, e lá na água, no oceano, por conta da água, porque ele causa vibração. A intensidade e a frequência dessa vibração que diferencia um som do outro, tá? Porque é como se ele tremesse. Além do som dos aviões, as cidades apresentam outros sons. Caminhões, carros, motos, som alto, né? Ambulância, carro de polícia, sirene, gente gritando, criança brincando, gente conversando, gente tocando instrumentos. Então, é muito som. Em relação à frequência que isso acontece, os sons também podem ser graves ou agudos, bem fininhos. Por exemplo, o som de um trovão é grave, já a corneta é agudo, porque é fininho. Depende do som muito agudo, dizem que eles quebram até cristais, né? Os animais que emitem sons agudos, que nem o gato, ou os lobos, outros animais têm sons mais graves, que nem o leão. Há pessoas também que são assim, umas têm voz mais agudinha, outras têm voz mais forte, outras dão uma variada do jeito que falam, tá? Um coral, por exemplo, da igreja, eles têm que respeitar o tom da música. Então, eles podem subir, tem que abaixar, tem que subir, tem que passar. Uns falam mais em primeira voz, outros cantam em segunda. As mulheres geralmente têm voz mais aguda, cantam mais alto. Os homens costumam fazer o barítono e os sopranos embaixo, né? Para dar um fundo musical. Pense nas pessoas que vocês conhecem aí. Quem é que tem a voz mais grave em casa? E quem é que tem a voz mais fininha, mais aguda? A voz de vocês é grave ou é aguda? Escrevam aí na 1 e eu quero saber do papai, da mamãe, do irmão, da irmã, quem é que tem voz aguda, quem é que tem voz grave. Agora aqui na imagem, olha só, a casa, alguém dormindo, bem gostoso. Vamos ver, a gente tem som natural e a gente tem som artificial, o som feito pelos seres humanos. Por exemplo, um som natural, o trovão da chuva, né? O trovão aqui. Já os sons artificiais, o cortador de grama, o caminhão, o helicóptero, o avião. Então, identifique uma fonte natural. Trovão, tá? A gente circula, então, o trovão.
E quais são as fontes artificiais? Aí vocês escrevem aqui. As fontes artificiais são sons produzidos pelo cortador de grama, pelo caminhão, pelo helicóptero, pelo avião, o tio avião, não avião. Escolha uma das fontes de som e identifique alguns materiais na sua produção. Por exemplo, se vocês quiserem, acho que o caminhão é bacana. Vamos pegar o caminhão como barulho. Que barulho ele produz? Ele tem o barulho do motor, que são ferros. A gente tem a borracha que pega ali, a fumaça que sai pelo escapamento. Então, qual que é? Qual que é o som produzido pelo caminhão? Qual que é o som produzido pela máquina de cortar grama? O som do motor, o som da lâmina passando pela grama, o som do vento que vai jogando, tudo que tem perto, longe, quais são? Escolha um e escrevam aqui embaixo, tá bom? Aqui na página 100 tem outra atividade. Tem som que é gostoso de escutar, não tem? Mas tem som... Às vezes, quando vocês conversam demais, a prof fica ouvindo, não identifico, então, né, 4, 5 falando ao mesmo tempo, a prof não consegue identificar. Tem dias que vocês me deixam até doido. E tem dias que vocês ficam doidos também, não é? Não tem dias que você fala assim, ai meu Deus do céu, para de falar, mãe. Não, não é? Mas tem sons que fazem bem pro ouvido. E tem sons que não. Se a gente olhar aqui, que sons estão sendo produzidos aqui? Os passarinhos. É um som agradável ou é um som ruim de ouvir? E o som da natureza? É agradável ou é ruim? Ele é forte ou ele é fraco? Que tipo de som ele produz? É um som gostoso de ouvir o som? Eu gosto de dormir ouvindo uma cachoeira. Agora pensa com alguém gritando no megafone. Ou você querendo dormir e alguém fazendo música alta igual na figura aqui. Qual que é? Esse aqui é bom de ouvir? Alguém no megafone gritando? Não, é muito agudo. E se você quer dormir ali e o outro tá tocando piano alto desse jeito, como é que se dorme? Não se acaba com a noite? Né? Dá muito eco dentro do ambiente fechado. Talvez ali fora onde o rapaz está não esteja dando eco, mas dentro do apartamento da moça aqui que fica embaixo, ela não está conseguindo, dá muito eco, porque o som se propaga, né? Se ele estiver aberto no tempo, o som vai embora. Mas se ele ficar num ambiente fechado, ele se propaga, ele se reproduz e se mantém. Então, o ambiente fechado é muito ruim ficar aguentando um som que a gente não quer. Agora, vamos pensar que a gente tem som com volume mais baixo, tem som com volume alto, sem intensidade. Tem sons que a gente consegue ouvir muito bem. Tem gente que fala muito fininho, os outros não conseguem. Ou às vezes o meu ouvido não é tão sensível assim. Então a intensidade do som é medido por uma medida que é chamada decibéis. Então marquem isso aqui na apostila de vocês. A intensidade do som a gente mede por decibéis. Não é por metro, não é por litro, não é por quilo. O som é por decibéis. Tem um aparelhinho que faz essa medição de decibéis. E o nosso ouvido é muito sensível a eles. Se a gente fica ouvindo o som muito alto, por exemplo, põe o fonezinho de ouvido lá e ouve música super alta, vocês vão estragar os ouvidos de vocês, tá? Vocês vão prejudicar os tímpanos de vocês e tudo que for medido a decibéis vão começar a ter problema. Então não pode ouvir música alta. Vocês não são surdos, né? A gente tem que ouvir o som que faz com que a gente consiga entender. Caso contrário, a gente cria vários prejuízos aqui para nossa área responsável por ouvir os sons, ok? Se a gente falar sussurrando, falar bem baixinho, a intensidade de um sussurro é 20 decibéis. Se a gente conversa a 1 metro de distância um do outro, a densidade é de 60 decibéis. Uma máquina de lavar roupa tem intensidade de 70 decibéis. Então, às vezes você está lá lavando roupa e está do lado, 70 decibéis. Uma avenida movimentada, Palotina não tem essa altura, mas costuma ser 85 decibéis. Um liquidificador, 90.
Um show de rock a 10 metros, 105 decibéis. Mais um secador de cabelo aqui no ouvido, 110. Uma turbina de avião, essa é alta, 140. Então a gente tem uma poluição sonora quando o barulho é muito para os nossos ouvidos, tá? E tem um determinado ambiente em que ela altera a nossa condição de audição, tá aqui, ó. O que significa? Que ele faz mal, que ele provoca danos. E quando ele provoca danos, quer dizer que a gente perde a audição. E perder a audição, vocês podem ter certeza que não tem como recuperar. Às vezes a gente consegue atenuar, né? Fazer algumas remediações, mas quando a gente ouve som muito alto, na maioria dos casos não dá para voltar. Tá? Então cuidem aí o volume do fone de ouvido que vocês colocam, não precisa ser alto. Ou vocês querem ficar surdinhos? Ninguém quer. Então isso é um problema mundial. O barulho que as coisas provocam, fazem e fazem mal para as nossas. Então, em geral, o ser humano começa a sentir dor no interior das orelhas lá com 120 decibéis. Mas quando a gente soma lá um secador de cabelo, ó, já é 110. Alto. Mas tá lá a TV ligada, o rádio ligado, o pessoal falando, vocês acham que isso daí não acumula no ouvido? Acumula, então isso é muito prejudicial. As pessoas que geralmente estão expostas a ruídos muito altos e muito constantes, elas apresentam alteração na audição. Algumas pessoas idosas que passaram por isso durante a vida, a gente tem que chegar perto e gritar no ouvido para eles escutarem. Por quê? Porque afetou a audição. Isso é muito ruim, tá? Esse é um sonômetro, é o que indica em decibéis, parece um velocímetro de carro. Mas ele é um sonômetro, que ele indica a intensidade do som em decibéis. Tá, ó, tá vendo que aqui tá verdinho, tá bom. Começa a ficar laranja, já começa a ficar perigoso, tá? O 180 ele pode provocar surdez instantânea, então tem que cuidar bastante com isso. Respondendo as questões aqui, vamos conversar e vocês respondem, tá? Aqui tudo bem, mas a resposta aí tem que estar certa. Mama. Qual som, que lindo, qual som apresentado anteriormente pode causar dor ao ser humano? Desses que a prof falou ali, a turbina do avião. Se vocês conseguirem achar outro som que pode prejudicar muito a nossa audição, é bacana. A prof vai ver se eu consigo. TV na volume muito alto, fone de ouvido, rádio muito alto, preso em ambientes fechados, tá? Em gritar no ouvido do outro, tá? Tem gente que costuma colocar alguma coisinha e gritar no ouvido do outro. Não faz isso não, vocês podem deixar o colega surdo. Não é nem um pouquinho legal, tá bom? Indique na tabela, pintando de verde, os sons cujas intensidades são inferiores a 70. Então, a gente vai voltar aqui na tabelinha, ó. Quais que são inferiores a 70? A gente sobrou, então, conversar e sussurrar. Esse é saudável. Passou disso aqui, a gente começa a ter prejuízo. Então, vocês vão pintar na tabela, tá bom? O liquidificador e a lavadora de roupas, a avenida movimentada, fazem parte da sua rotina? A mãe usa muito liquidificador? Vocês ficam perto da máquina de lavar roupa? Vocês ficam escutando o barulho da avenida? Sim ou não? Respondam aí, vai depender de onde vocês moram. Não copiar a resposta, porque aqui a resposta é pessoal. Cadê? Procure saber o que é um protetor auricular e apresente uma situação em que ele deve ser usado. O prof vai explicar o que é um protetor auricular. Em alguns ambientes que as pessoas trabalham, o barulho é muito alto e constante, então elas costumam usar um protetor de ouvido. É tipo uma borrachinha, alguma coisa que a gente coloca aqui. Alguns são feitos por fones, parece um fone, mas não é um protetor, que protege o ouvido contra esses barulhos altíssimos. Tá? Ele serve para proteger a audição, tá? Por isso, protetor auricular. Aqui, a gente vai fazer na sala se a gente conseguir, tá bom? Esse aqui é um trabalhinho de ciências que vocês vão fazer, gravar e mandar para mim, tá? Como que funciona? Olha só, que material a gente vai precisar?
uma colher de pau, uma colher de metal e coisas diferentes. Copo, panela, copo de plástico, uma tigela, a parede, um livro. Vocês vejam aí o que vocês querem, mas de materiais diferentes. O que vocês vão fazer? Vocês vão bater com a colher nesses objetos, tá? E vão identificar o som, vão prestar atenção. Aí você vai colocar lá, vai achar um material de madeira, um vidro, um material de metal, a madeira e um plástico. Então, vamos lá, a colher de pau, quando você bate no copo, o som é fraco e grave. E se você bate com a colher de metal, como que ele fica? Forte e agudo? Então, é isso que vocês vão identificar aqui, tá? Aí vocês vão falando, ó, vai pegar a colher, bate no copo. Pim! Ah, esse som é agudo. Bate na panela. Pim! Ah, esse som ainda é agudo e é forte, não é fraco. Se a gente pegar e bater na mesa, vai ser um som grave e fraco. Então, esse é o exemplo que a prof quer que vocês falem. Não precisa escrever, é falar, tá bom? Vamos explicar que som que vocês estão ouvindo. Quando bate com as duas juntos nos objetos, qual que é o som? Então, esse é um trabalhinho que vale a nota do conceito de ciências, tá bom? Vou gravar o vídeo e mandar para a prof. Transformar meus youtubers aí, tá? Então, vocês vão pegar lá uma colher e vão bater em algum objeto, ó, de vidro. Ele não faz eco, mas ele é, nesse caso aqui, ele parece ser, não é muito forte, mas também não é lá muito fraco. Se eu pegar a de madeira, ficou mais forte que o da colher, né? Se eu pegar e bater no livro, ficou mais grave, né? Se eu pegar a colher, ficou mais agudo que o da de madeira, certo? Então, assim vocês vão batendo em todas as coisas. Isso é quase que uma experiência científica, tá? Porque, por exemplo, a mulher fica muito na cozinha. Aí ela tem que pegar as colheres lá e ficar mexendo nas panelas. Fica... Aí pega a colher e mexe as coisas. Vocês acham que esse barulho não faz mal para a mulher? Que tá lá fazendo, que tá lá lavando a louça, que tá lá batendo uma coisa na outra? Que produto a gente poderia usar e ajudar a mulher para que ela sofra menos problemas com dor nos ouvidos, ok? Isso é ciências. E esse tipo de pesquisa tem que ser feita para melhorar a vida dos outros, certo? Propagação do som. Antes a prof falou que o som se propaga no ar, na água, né? Pelas paredes, às vezes a gente escuta. Se a gente for pôr uma concha no ouvido, um pote no ouvido, põe um pote no ouvido e vê o que vocês escutam. Pega um pote, pausa o vídeo, pega um potinho e põe lá para ouvir. Bate, ó, bate aqui no pote e bate com ele no seu ouvido. É quase de ficar surdo. O som se propaga, tá? Quando alguém fala, ele vem em ondas até chegar na gente. Isso funciona no telefone também. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Então, olha só. Um som produzido dentro da água de uma piscina pode ser percebido com mais intensidade se tivermos com a cabeça dentro da água. Quando estamos próximos da fonte sonora, isso escutamos com mais intensidade do que quando estamos distante dela. Certo? Se eu falar perto de vocês ou falar longe, vocês vão escutar ele numa intensidade menor ou mais forte. Isso ocorre porque as ondas se dispersam, elas se espalham, tá? Algumas situações ele encontra obstáculos, por exemplo, se eu falar com a porta fechada ou eu falar com a porta aberta, não é? Quando a mãe fala e a porta tá fechada, a gente não entende, às vezes faz até coisa errada. A mãe grita lá, filho, traz a toalha suja. Aí você escutou, a porta aberta. Se a porta fechada, filho, quarto tá sujo. Você fica, o que a mãe falou? A mãe falou o quê? O ar tá sujo? O quarto tá sujo. O guarda tá sujo. O pato tá sujo. Eu tô surdo. O guarda tá surdo. O quarto surdo.
Meu Deus, mãe, o que a senhora falou? Ela falou, abre essa porta. Então, tem que cuidar um pouco o que a gente escuta. Quando nós ouvimos um som muito forte, pode ser que escutamos alguém... por exemplo, às vezes a gente escuta um som muito alto e alguém toca a campainha, a gente às vezes vai sentir uma dificuldade em identificar o som por conta da lesão que a gente sofreu naquele exato momento, igual a luz, a buzina. Às vezes, quando a gente fala em algum ambiente, ele pode voltar para nós. Aí a gente chama de eco, 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 eco. O eco é forte, né? Geralmente, se a gente falar no ar, como ele se dispersa, ele vai embora. Mas se a gente falar de frente para alguma parede, ele vai e volta. Claro, como um túnel, que vai depender para onde que essa onda vai ser direcionada. Se ela for num lugar fechado, em que o som não pode se dispersar, ele vai voltar. Eco, eco. Eu escuto ele com mais força do que o som da minha voz. Aqui a minha voz tem um som, aqui minha voz tem outro som, porque o som volta, ok? Então é a voz que emite e a voz que volta é o eco, certo? Então vamos seguir aqui. Mais um som. A gente tem alguns sons que nós sabemos que são estudados, que é a comunicação dos golfinhos. Lá dentro da água, eles fazem vibrações sonoras. Eles não falam A, B, C, D. Eles fazem... E esse som se propaga lá pelos oceanos e pelos mares, que chegam a ter 220 decibéis. Para o nosso ouvido, é muito perigoso, tá? E eles conseguem escutar os ruídos até 120 metros de distância, como se fosse uma quadra de distância, certo? Vamos aqui para os exercícios aqui. Analise os quadrinhos. Ó, fone de ouvido, ao redor ninguém está escutando, só ele. Luiz, tá na hora do lanche, vem. Luiz, você não me ouviu chamá-lo para o lanche? Por que ele não ouviu chamar? Ele tá com protetor. Não, porque ele tava com um fone de ouvido muito alto e ele não conseguiu escutar o pai. Então, quando a gente faz isso, a gente tem um problema que pode prejudicar os ouvidos, tá? A gente tem que ser capaz de ouvir a música e também ouvir se alguém precisar de ajuda. Já imaginou se a casa estivesse pegando fogo? Ou se o pai estivesse precisando de ajuda, ele não ia conseguir ajudar o pai, tá? Porque estava sendo o quê? Tava pensando o quê? Só nele, né? E nem pensando bem para ele, porque o som estava muito alto e a gente não pode se prejudicar. Tem que pensar isso aí, tá, gente? Analise a imagem dessas pessoas dentro de um ônibus de turismo. Todas vão conhecer uma cidade, enquanto o guia que fica na frente vai comentando os pontos turísticos. O guia não usará microfone. Se ele não usa microfone, quem que vai ouvir melhor? As pessoas aqui da frente ou as pessoas lá do fundo? Aqui da frente. Então, quer dizer que elas podem ficar conversando enquanto o guia apresenta, porque elas estão escutando? Acho que não, né? Porque se o guia fala aqui na frente, elas têm que ficar quietas para que o som chegue até lá atrás. Certo? Então, circule as pessoas que provavelmente poderão ouvir melhor o guia. Eu acho que essas pessoas aqui da frente, né? E as pessoas que não podem vir bem o guia, em vez de circular, eu quero que vocês façam um xizinho, tá? Para identificar. Por que tem essa diferença? Porque o som está sendo feito aqui na frente. Agora, esse telefone de barbante, vocês já fizeram? Tentem fazer aí em casa. Vai precisar de 2 copos, tá? Uma tesoura e um barbante. Como funciona? Você vai pegar o copo ou pote, assim, esses aqui também funcionam, esses de doce. Vocês vão fazer um buraquinho bem pequenininho aqui. Vão passar o barbante e vão fazer vários nós do lado de cá, para que o barbante não saia, tá? Ele tem que ficar preso lá, fazer bastante nó para ele ficar um nozão grandão, assim, para não passar pelo buraquinho que você fez desse lado. Vai pegar 4 metros desse barbante, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Vai pegar a ponta, vai pegar o outro pote, vai fazer um buraquinho. Pede pra mãe ajudar a fazer esse buraquinho, tá? Vai passar o barbante aqui, vai puxar do outro lado, vai fazer vários nós aqui, vários nós, até ele virar um nozão bem grossão para não escapar
daqui. Vai precisar de 2 pessoas. Uma vai ficar com o pote longe. O fio, para funcionar direitinho, tem que estar esticado, que é por onde o som vai passar. Porque se ele encostar em algum ambiente, o som vai se dissipar. Então, estiquem ele bem, não deixem encostar em outros lugares. Daí alguém vai falar aqui e quem estiver do outro lado vai escutar. Terminou, câmbio. Para o outro poder saber que quando ele está escutar a palavra câmbio, é a vez dele falar. Fala, a hora que ele terminar de falar, câmbio. Aí o outro, a pessoa que estava ouvindo, agora eu posso falar. Vai desligar? Câmbio, desligo. Pá, e desliga o telefone, tá bom? Essa é uma brincadeira muito bacana que eu adoro fazer. Se vocês fizerem e der certo, eu vou gostar de ouvir, tá? Agora vamos lá. O procedimento a prof já escutou, já explicou, ok? Agora as orelhas e o som. As orelhas e o som. Meu Deus. Nossas orelhas, como elas são importantes. Vamos ver como que funciona. Aqui a gente tem um pavilhão auditivo, é por onde o som passa até conseguir entrar lá dentro. Aqui a gente tem um canal auditivo e uma membrana, que a gente tem costume de chamar de tímpano. Quando a gente pega o cotonete, as pessoas têm costume de enfiar lá dentro. É perigoso, porque você pode machucar o tímpano, tá bom? Aqui dentro a gente tem, então, a cóclea, que é por onde o som é gravado. A gente tem o nervo auditivo, então, que manda o que a cóclea passou, sentiu aqui lá para o cérebro, responsável pela audição. E a tuba auditiva, tá? Que é o que propaga o som. Então vamos ver aqui, ó. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada, a perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado.
seja o ouvido externo, médio ou interno. As pessoas que têm dificuldade de ouvir, elas precisam procurar um médico, como a gente procura quando a gente sente dor nas vistas, quando fica muito cansado, quando fica lendo e a gente fica cansado porque a gente tem alguma fraqueza aí nas vistas. Mas quando a gente escuta mal, ou alguém fala, você fica fala alguém fala o quê? Não entendi, fala de novo. Tem que procurar um otorinolaringologista. Otorinolaringologista. Nome bonito, né? Um otorino. Geralmente a gente fala, eu vou no otorino. Para manter a saúde das orelhas, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? A gente tem que evitar sons muito altos, porque são sensíveis e a Deus nos deu essa, então vamos cuidar com o amor, né? Que a gente recebeu aqui. Então, não ficar ouvindo som muito alto. A gente não pode ficar secando o pavilhão aqui com toalha. Geralmente o povo pega aqui e fica seca, porque a gente pode prejudicar aqui a cera que a gente tem aqui, que é expelida pelo ouvido. Às vezes ela fica só para proteger, como se fosse um óleozinho. Então a gente tem que evitar secar esse pavilhão com toalha. Geralmente se seca lá dentro com toalha. Não. Tá? Você passa a toalha, sim, claro, que a gente seca por trás da orelha, é legal secar atrás da orelha, para não ficar criando casquinha de ovo, tá? Mas você passa, seca por fora, mas lá dentro não se seca com toalha, tá bom? Porque a gente tem a cera que deve estar ali para proteger o nosso ouvido. Mesma coisa, quando a gente usa as hastes flexíveis, que a gente conhece como cotonete. Cotonete é o nome da marca, tá? Então, a gente pega ali as hastes flexíveis e vai limpando. O legal é que a gente não faça isso, limpe só por fora a cera que sai. Quando a gente vê a cera aí, esse excesso a gente tira. Caso contrário, não, tá bom? Eu quero que aqui na outra página, na página 109, vocês me expliquem como que vocês limpam os ouvidos. Como que a mãe ensinou a cuidar do ouvido? Quem é que limpa o ouvido? É a mãe? É vocês estão fazendo direito ou estão colocando a haste lá no fundão? Tem que cuidar com isso, tá? Quero que vocês escrevam aqui como é que vocês aprenderam a limpar os ouvidos. Na 2, analise a imagem. Olha só, uma caixa de som, uma orelha, um ouvido lá, o pavilhão auditivo, o canal auditivo, a membrana, o cérebro, o nervo auditivo, a cóclea. Tudo que produz som para que a gente consiga identificar. Ela apresenta uma sequência, né? Desde a produção do som até a hora que a gente entende o som. Agora vocês vão escrever um texto explicando o que acontece nessa situação. Por exemplo, vocês têm que escrever, não é para copiar aqui não, tá? É para vocês precisam fazer. Aqui tá explicando, beleza, mas eu quero que vocês produzam esse texto. Eu quero saber se vocês conseguem produzir um texto ou só copiando? Sei que vocês conseguem. Então, pensa lá. O som é produzido ou a música sai da caixa de som, passa pelo, chega até. A membrana timpânica faz o quê? Que manda o som para onde? Que a água da cóclea faz o quê? Que passa pelo nervo auditivo, que chega no cérebro. O cérebro faz o quê? Polenta? O que o cérebro faz com o som que a gente recebeu pelo nervo auditivo? Quero saber. Então, produzam um texto bem bonito com a palavra de vocês e não copiado daqui. Se vocês precisam de ajuda sobre o que cada um desses elementos fazem, tá aqui, ó. Tá? O som chega até o pavilhante auditivo, que funciona como uma concha. Se quiser falar com as palavras de vocês para não ficar tão comprido, também dá. Agora aqui, eu e o mundo, as pessoas vivem rodeadas por barulhos diferentes. Às vezes é poluição sonora, que ele chega a incomodar, tá? E pode fazer problemas de saúde. Além do problema do ouvido, ele pode causar estresse, insônia, problemas de concentração. A gente pode ficar estressado, nervoso. A gente pode sofrer até depressão. Isso é muito sério, tá? Em algumas casas e nos prédios, os sons se propagam pela estrutura. Então, algumas colocam
protetores para que os sons não sejam propagados, não vão para os outros ambientes. Então a gente tem as casas acústicas, as casas de som que tocam músicas, que fazem gravações, eles colocam esse isolamento acústico, tá? Mas alguns outros sons são quase impossíveis de a gente evitar. Por exemplo, alguns prédios em que de um andar para o outro, eles colocam isolamento acústico, a gente não escuta o vizinho de cima andar de salto alto, arrastar cadeira, cair. Outras paredes de quartos e de casas possuem isolamento acústico para evitar, então, que o som se propague. Como que funciona esse isolamento acústico? Geralmente a parede tem que ser oca e eles colocam lã de vidro nas paredes, tá? Aí eles cobrem o piso com tapetes ou carpetes de borracha, que também evitam a propagação. Por exemplo, se eu bater num vidro é diferente do que se eu bater numa borracha, certo? Então isso também tem interferência no qual é o produto da minha parede. Instalar janelas anti-ruídos também, aquelas são feitas com várias camadas, né? Então também evita o ruído. Então tudo isso é feito em grandes cidades para evitar o som e o barulho, certo? Aqui ele fala entrevista um construtor, um engenheiro, mas vocês podem pesquisar na internet como funciona o isolamento. Olha só, então a prof está falando, nós estamos estudando um pouquinho sobre os sons, os nossos ouvidos, como a gente escuta, como funciona. Então vocês imaginem que algumas pessoas nasceram sem essa capacidade auditiva, ou outras que passaram por algumas doenças que lesionaram seus ouvidos e tiveram a oportunidade de escutar de novo. Então eu vou pôr um vídeo aí para vocês sentirem como é a emoção de voltar a escutar e quanto valor a gente precisa dar às coisas que nós temos, tá? E como a gente deve respeitar as pessoas que têm essa dificuldade, porque um dia isso pode acontecer com alguém que a gente conhece, então a gente precisa respeitar os outros também. Então olha que bacana esse vídeo e a gente volta a conversar em aula. Os outros exercícios da apostila nós faremos juntos, combinado? Um beijo! Situações cotidianas que para muitos são normais, tais como ver, ouvir e falar, pode ser o sonho para outras milhares de pessoas. E para tornar esse sonho possível, a ciência vem trabalhando fortemente e já conseguiu resultados surpreendentes. Por isso vamos ver no Mundo Bizarro, reação de pessoas ouvindo pela primeira vez. Poder ouvir passou a ser um sonho para Eduardo Favaro. Ele nasceu saudável, porém quando estava completando quase 2 anos de idade, foi diagnosticado com meningite e acabou sofrendo a surdez bilateral. Desde a infância ele procurou ajuda em centros especializados em audição, mas até então todas as tentativas de ser curado foram frustradas. Mas as opiniões negativas dos médicos não desanimaram o rapaz e ele não desistiu de buscar a solução para o seu problema. Após muita persistência, ele conseguiu ouvir novamente após mais de 30 anos. Ele teve a audição de um dos ouvidos restabelecida depois da ativação de um implante de cóclea. Ele se emocionou bastante, vejam. Eduardo. Olha! Eduardo. Olha! Tá o preto. É a mamãe. Tá falando com você. Eduardo. Você tá ouvindo, mamãe? Olha! Dá pra ouvir o coração. Dá pra ouvir o coração. Fala com o papai, dá olha aí pra ele, fala com ele. Realizar um sonho que sempre pareceu impossível deve ser extremamente emocionante. E foi isso que aconteceu com essa garota, que conseguiu escutar pela primeira vez. Sua reação foi de emocionar. There you go. Beeping. So now technically your device is on. Can you tell? Oh, that's exciting! Here, you can put it down for a second. Just get used to the sound. What does it sound like? Can you hear me?
And you hear your voice? Because your voice sounds like that. É impossível não se comover com esse vídeo da garotinha Anne, uma bebê que escutou pela primeira vez aos 5 meses de idade. Parece que ela ficou encantada com a voz da mãe. Mamãe? Ei, pai. Oh, mamãe. Ei, pai. Aqui, meu amor. A mamãe aqui. Oh, meu Deus. Você tá ouvindo a mamãe? Papai. 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 Oi, filha. Uma filmagem amadora conseguiu registrar um momento muito especial para a garota Nara. Ela fez um implante de cóclea e foi capaz de ouvir as pessoas que estavam ao seu redor. Ela ficou bastante emocionada. Nara. 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 Papai. Nara. Nara. Tá escutando aí. Seria essa reação da sua mãe? Oi? Você tá desconfortável? Essa Tá reação emocionado? Tá doendo? Tá bom, Tá né? emocionado? Ela tá